Seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fabiana Steffens, eu sou cabeleireira e eu estou aqui para ajudar cabeleireiros iniciantes que querem sair do absoluto zero até os R$ 5.000 de faturamento, trabalhando a partir da escova maravilhosa. E o episódio de hoje do Vamos Pensar Juntos, a gente vai propor uma discussão sobre quero me tornar cabeleireiro, como faço? Da onde a gente parte? Qual que é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? O que eu penso primeiro? Como é que eu ajo se eu quero ingressar nessa profissão? Inclusive, estou num cenário diferente aqui. Hoje eu estou na sala das manicures aqui do salão, porque está muito movimento, muito barulho. Talvez vocês ouçam um pouco de barulho, isso faz parte. Então vamos pensar, vamos seguir aqui a linha de raciocínio. Quero me tornar cabeleireiro, como faço? A primeira coisa que a gente precisa pensar é aonde tem a menor barreira de entrada. Aonde está dentro desta profissão a menor barreira de entrada? Porque veja bem, quando a gente está iniciando numa profissão, seja de cabeleireiro ou de qualquer outra, há uma tendência natural das pessoas desconfiarem da gente, das pessoas ficarem inseguras em trabalhar com a gente. Afinal de contas, a gente ainda não tem provas de que a gente sabe fazer o que a gente está se determinando a fazer, e o cabelo ele tem uma característica muito específica. As pessoas têm medo de entregar o cabelo para um cabeleireiro que eles não conhecem. Então, se a gente pensar dentro desse universo de possibilidades, aonde um cabeleireiro consegue trabalhar, aonde está a menor barreira de entrada? Em quais serviços? Será que está no corte, na colorimetria? Aonde vocês imaginam que é mais fácil de uma cliente entregar a cabeça para ti pela primeira vez, para que tu possa demonstrar a tua habilidade para ela dentro de todas as possibilidades que a gente tem no salão? Na minha opinião, e na minha experiência também, eu não tenho dúvida de que é na escova. Por quê? Porque a escova, ela é um serviço que, em primeiro lugar, na hora que a cliente lava o cabelo, ela desmancha, ela sai. Então, ela elimina qualquer situação de risco que a cliente possa imaginar. Segundo, porque ela é um serviço que vende muito bem também. A escova, ela tem uma boa procura e ela te dá liberdade de tu conseguir, de uma maneira que a cliente fique mais à vontade, já que os riscos estão minimizados, de ela te dar uma oportunidade de tu demonstrar um bom atendimento. Né? E nesse aspecto, nada se compara ao serviço de escova para te dar essa oportunidade. Só que não é de qualquer escova que eu estou falando, e sim dessa proposta que a gente chama de escova maravilhosa, que é a proposta daquela escova que realmente cativa o cliente. Né? Porque, veja bem, a primeira impressão é sempre a que fica. Então, a primeira oportunidade, a primeira coisa que a cliente te deixar fazer no cabelo dela, o primeiro atendimento, ele tende a ser o atendimento que mais, que ele vai fazer com que ela te avalie para te dar uma segunda chance e para ficar contigo no longo prazo. Tá? Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Qual é a menor, aonde que está a menor barreira de entrada? Depois disso, outro ponto importante, à medida que a gente entende aonde está a menor barreira de entrada, é escolher uma única técnica. Eu vou escrever aqui, ó. Uma única técnica com variáveis. O que isso significa? Imagine você se colocando no lugar de uma cliente que está procurando salão. Tá? Ela não te conhece, ela não faz ideia se vai dar certo, se tu tem habilidade para atendê-la ou não.
E aí, tu é iniciante e tu quer começar cortando, fazendo luzes, fazendo coloração, né? Fazendo 1000 coisas. Só que, na verdade, tu ainda não conseguiu aprender uma dessas técnicas. Aprender no sentido de dominar. Porque daqui a pouco tu sabe uma pincelada de um, tu sabe uma pincelada de outro, mas nada tem qualidade. Não é mais fácil tu ingressar nessa profissão escolhendo uma única técnica e as suas variáveis e se tornar a pessoa dessa técnica? Para pensar junto comigo. Hoje em dia, essa tendência do mercado de eliminar não, eu vou me expressar melhor, não é eliminar, é minimizar os generalistas em função dos especialistas. Isso é uma tendência que está permeando todo o mercado. Quer ver, por exemplo, contar uma coisa que aconteceu comigo agora recentemente. Aqui no Rio Grande do Sul, é frio, tem uma roupa típica nossa do inverno, um tecido muito típico que chama-se lã batida. E esse tecido é feito casacões, que são casacões muito quentes e que é muito comum entre nós aqui a gente usar naquela época que está muito frio. Eu queria comprar um casaco de lã batida. Fui em várias lojas generalistas que tinha calça, casaco, blusa, enfim, tá? Lojas de roupa. E dessas lojas de roupa generalistas eu olhei vários casacos e não gostei de nenhum. Mas daí eu descobri, através de uma cliente, que aqui na nossa cidade tem uma loja que é especialista em casacos de lã batida. Quando eu cheguei nessa loja, só tinha isso, só tinha casaco. Eu olhei para tudo que era lado, era a única coisa que eles vendiam. E as suas variáveis, porque eles tinham os mais curtos, né, mais longos, cores diferentes, uns modelos também diferentões que eu não tinha visto, aquilo me deu uma segurança e uma intuição de que era o melhor lugar para comprar casaco. E aí, o que eu acabei fazendo? Saí de lá com um casaco na mão e só não saí com 2, porque a minha filha, né, estava junto e disse, mãe, né, tá bom, já tem roupa demais. Aí ela me deu aquela seguradinha, porque senão eu teria buscado mais. Isso acontece no setor de roupa, isso acontece, por exemplo, nas questões de médicos, por exemplo, é uma coisa que há muito tempo já se entende que se tu tem um problema, por exemplo, específico de coração, a gente se sente muito mais apto, muito mais disposto a procurar um médico cardiologista do que um clínico geral. Ou será que o que eu estou falando não faz sentido? Por quê? Porque essa condição do especialista, ela é uma condição que nos traz uma certa segurança. Então, veja bem, se tu tá querendo entrar no mercado de cabeleireiros, tá? Salão, trabalhar como cabeleireiro, e tu ainda não sabe por onde começar, ainda não começou em nada, por que tu vai desperdiçar teu tempo e a tua energia diluindo eles entre vários serviços se tu pode focar num único? E mais do que isso, qual esse único? E aí é onde que entra aqui, ó, escolher uma única técnica. Qual? A que tiver a menor barreira. Escolhe a que tem a menor barreira de entrada. Mesmo que depois tu diga assim, ó, não, mas eu quero ser um generalista como cabeleireiro. Eu quero saber cortar, eu quero fazer tudo que tiver dentro de um salão. Ok? Eu, por exemplo, também sou uma cabeleireira generalista, até porque eu estou há 23 anos na profissão, então quando eu comecei na profissão não se tinha essa visão de mercado. Só que eu já tenho a minha clientela formada, já estou há muito tempo nesse ramo e eu não tenho mais motivos para desperdiçar a minha clientela, uma vez que ela já está pronta. Só que eu estou falando exatamente com
cabeleireiro iniciante ou que quer iniciar nesse mercado. E aí sim, aí se aplica tu colocar tua energia, teu foco totalmente voltado para um serviço só. É onde tu vai ter a o melhor resultado, o melhor desempenho. E aí, se depois disso, depois que tu conseguir entrar, desenvolver uma clientela focada num serviço só, tu ainda assim, e eu digo ainda assim porque pode ser que tu troque de ideia, querer ficar só naquele serviço. Mas se tu ainda assim quiser fazer outros, é muito mais fácil da cliente, inclusive da própria cliente, te dar oportunidade para trabalhar com ela em outro serviço. Porque daí a barreira se dissolveu, a barreira de entrada. Entende? Ele já confia, a cliente já confia em ti. Outra coisa, vamos dar sequência aqui onde que a gente começou a conversa. Escolher uma única técnica com suas variáveis. O que a gente quer dizer com as suas variáveis? Ok, vou me tornar então um escovista profissional. Muito bem. O que eu preciso saber dentro do universo de escova? Eu preciso saber fazer acontecer como escova, ou melhor, como escovista, né? Eu preciso saber tanto fazer aquele cabelo ganhar volume, quanto retirar um volume completamente. Preciso saber fazer ondulações tão bem quanto saber deixar o liso escorrido. Eu preciso também saber fazer a parte química que envolve as escovas mecânicas, como é o caso, por exemplo, das progressivas, do Botox, da blindagem e essas variáveis dentro do setor de escova. Porque daí, mesmo eu estando oferecendo para a cliente uma única especialização, essa minha especialização ela tem uma grande variação de técnicas. Eu tenho uma prateleira cheia, eu tenho o que oferecer para o cliente, entende? É isso que que o cabeleireiro iniciante precisa se conscientizar. Porque muitas vezes o iniciante ele pensa assim, ó, tá, mas se eu só fizer um serviço, a hora que o cliente não quer fazer aquele serviço, o que eu vou oferecer? Não, tu pode fazer uma especialização com muitos serviços. E esses serviços tu vai desenvolver na cliente a curiosidade e o desejo de experimentar esses serviços contigo. Então, quando a gente fala em uma técnica com variáveis, quando eu falo em se tornar um cabeleireiro especialista escovista, eu estou falando daquele que faz escova normal, com vários tipos diferentes de acabamento, e que também faz escovas químicas, como é o caso da progressiva e as outras, né, variantes da progressiva. Vamos seguir aqui, ó. Outra pergunta que um cabeleireiro iniciante ele se pergunta muito quando ele está adentrando nesse mercado é essa aqui, ó. Ter um salão ou trabalhar em um salão? Já pensou sobre isso? Qual dos dois é a melhor maneira de tu iniciar? Bom, vamos pensar junto. A gente não tem só uma resposta para isso, tá? Embora que se tu falar grosso modo com grande parte dos cabeleireiros, eles vão dizer isso aqui, ó, que é melhor apenas trabalhar num salão por causa da tua falta de experiência. Mas, embora eu concorde com isso, eu tenho alguns pontos, tá? Por exemplo, assim, ó, para a gente começar, para a gente fazer a melhor opção entre trabalhar ou ter um salão, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem é a cliente que a gente quer atender.
Aí tu vai perguntar, tá, mas como assim é cliente que eu quero atender? Não é a cliente que me escolhe? Não. Por mais contraintuitivo que isso pareça, o primeiro profissional que compreende quem é a sua cliente. E aí a cliente vem. Eu vou me explicar melhor. Se a minha cliente ideal, aquela cliente que eu estou imaginando, que é aquela que eu gostaria de atender, ela é uma cliente de uma classe social mais econômica, tá? E existe um grande potencial em salões dentro de uma classe social mais econômica. Ele trabalha daí mais com número de atendimentos e menores valores, mas ele consegue ter um bom faturamento, tá? Se é essa cliente que eu vou optar, todo o meu comportamento vai ser direcionado para isso. E essa escolha entre ter ou trabalhar também. Porque dependendo de onde que tu for trabalhar, não é essa cliente que tu vai atender. Mesma coisa quando se a cliente que tu tá deduzindo, que tu tá imaginando para ti é uma cliente de alto padrão social, né? Ela tem até um outro tipo de comunicação para atender esse tipo de cliente, tá? São clientes que até o assunto que tu vai conversar com ela é diferente. Não é todo mundo que vai se identificar com esse tipo de cliente, assim como não é todo mundo que se identifica com a cliente mais humilde também. Então tu tem que ver qual que dentro da tua personalidade, do teu conceito, do teu desejo, é aquela que tu vai mais se identificar. Para daí tu começar a pensar nessa pergunta, ter um salão ou trabalhar em um. Porque, por exemplo, quando que é muito comum a pessoa colocar um salão? Quando aconteceu, por exemplo, com a minha mãe, quando eu era criança. A minha mãe trabalhou por muitos anos como contadora, e daí na época que teve o plano Collor ali, a minha mãe, a empresa que ela trabalhava quebrou e deu uma crise muito grande aqui na região. E como o meu avô, pai da minha mãe, ele era barbeiro, a minha mãe sempre teve assim como é que eu vou dizer? A mãe teve uma identificação com essa profissão, né? Com salão no geral. E aí ela decidiu que ela ia começar a trabalhar como cabeleireira. Ela fez um curso, né, iniciante, e ali ela começou. A gente tinha um espaço na nossa casa que um tempo ele era usado tipo como se fosse assim uma sala da frente da casa. E a mãe separou aquela sala da frente, colocou o salão ali. Era um salão humilde no bairro, mas a mãe conseguiu clientela muito rápido, era bem frequentado e a mãe trabalhou por 20 anos ainda nesse salão de bairro que era dela e que era junto à casa, né? Então eu cresci ali junto, vendo, né, em contato ali com o salão. Isso começou quando eu tinha 11 anos. Agora eu tô com 43, para quem interesse. Enfim, aí a mãe trabalhou toda a vida nesse salão. Quem que era a cliente que a mãe atendia? Era uma cliente mais popular, uma cliente mais humilde, mas que também gosta de se arrumar e ia se arrumar e ficava faceira. E minha mãe era muito feliz lá, ela nunca quis sair daquele espaço de trabalho, que era um trabalho que ela se identificou, e ela começou já por lá. Então a minha mãe se enquadrou nesse padrão aqui do ter um salão. E deu certo, tá? Já, por exemplo, na questão do trabalhar em um salão, vou contar agora comigo. Eu trabalhei com a mãe, eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireira, eu tinha 16 anos. Era a primeira idade que a gente conseguia fazer. E eu fiquei trabalhando com a minha mãe até os 19 para 20 anos. Eu era uma espécie de uma auxiliar, né, da mãe.
E a mãe não tinha aquela cabeça, aquela intenção de ficar por ali, ela estava satisfeita com aquilo. Só que eu queria crescer, eu já enxergava o potencial desse mercado já naquela época. E também dentro das oportunidades que tinham, eu achava que era a oportunidade mais rápida, mais dinâmica para mim conseguir um salário legal, né? Porque das opções que era possível ganhar a mesma coisa que se poderia ganhar como cabeleireira, eu teria que fazer ainda uma faculdade, isso ia ainda demorar, né? Então eu comecei a pensar em continuar nesse setor, só que para crescer eu quis ir trabalhar em um salão no centro. Então eu já entendi que a cliente que eu estava acostumada não era a mesma cliente que via no centro da cidade e que, portanto, também pagava mais, tinha outro assunto, outro interesse, tinha outra expectativa em relação ao resultado que ela queria no cabelo, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a procurar, a minha mãe também tinha alguns contatos de donos de salão, né? Porque às vezes quem é do mesmo setor acaba se conhecendo. E aí, através de um desses contatos, eu fui trabalhar num salão do centro da cidade vizinha, salão muito grande, que tinha, no seu tempo áureo, chegou a ter 20 funcionários. Eu era uma delas. E fiquei nesse salão trabalhando por 8 anos, até quando eu pude sair e colocar o meu próprio salão. Enfim, foi uma opção que eu fiz. Por isso que eu disse, quando eu comecei essa conversa, que primeiro tu decide quem é o cliente que tu vai escolher. E aí essa escolha de quem é esse cliente é que vai te direcionar para te compreender também se no teu caso específico é uma opção melhor ter ou trabalhar em um salão. Quanto às questões financeiras envolvidas nisso, o que a gente pode dizer? Se a gente tem um cliente mais popular, tu tem sim muito potencial de ganhar. Até pode-se dizer que tem como ganhar o mesmo valor com um cliente mais popular do que com um cliente classe média, por exemplo. Só que tu vai trabalhar mais, né? Preços menores e mais produção. Não quer dizer, porque tem um parênteses nisso tudo, que é, assim, quando a gente está já num segundo momento dentro da profissão, onde a gente tem uma vasta clientela e começa a se tornar, começa a se pagar tu trabalhar com um auxiliar. Então, tendo tu e um auxiliar, o auxiliar faz, vamos dizer assim, ó, o auxiliar faz boa parte do serviço e o cabeleireiro faz realmente a assinatura do serviço, se é que vocês me entendem. Assinatura no sentido de que é quem dá o último acabamento, quem fecha o atendimento, que segura o cliente, né? E o auxiliar, ele acaba produzindo muito bem e tu pode ter quantos auxiliares tu bem entender. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com mais de 2 auxiliares, mas eu já tive colegas que eu conheço que trabalharam com 4 auxiliares. Então, veja que o pessoal havia uma grande produção. E daí eu estou falando, quando eu falo em auxiliar, é diferente de falar de um... no nosso setor a gente não diz funcionário, porque todos somos autônomos. Mas, vamos dizer assim, é diferente de eu falar de um autônomo que tu está ganhando em cima da produção dele. Porque o autônomo que tu está ganhando em cima da produção dele, tu como dono do salão e ele como trabalhando ali no teu salão, por exemplo, ele
ele fica com a maior parte do seu valor de produção, tá? No caso do auxiliar, não. Os auxiliares, eles normalmente ganham salário fixo, né? Então, tu pode ter uma grande produção, e aí volto ao pensamento de quem optar por trabalhar com clientela mais humilde, né? Uma grande produção distribuída entre teus auxiliares, e isso pode dar um estouro de faturamento, tá? Por outro lado, quando a gente opta por uma clientela um pouco mais elitizada, a gente tem uma tendência natural de trabalhar com valores mais altos, e isso faz com que a gente trabalhe menos para ganhar a mesma coisa. E aí a gente tem a situação assim: se tu tá trabalhando menos para ganhar a mesma coisa, tu também não precisa dos auxiliares. E aí vai também de uma ideia pessoal de alguém que prefere trabalhar sozinho ou prefere trabalhar assim em equipe, tá? Nenhuma das duas pode se dizer que é melhor que a outra. Não dá para bater o martelo assim. As duas situações têm grande potencial, tá? Só que vai de identificação. E aí, uma vez que a gente, recapitulando aqui, ó, descobriu, ou descobriu não é a palavra, compreendeu aonde está a menor barreira de entrada para entrar nesse setor. Escolheu dentre a menor barreira de entrada, uma técnica única e suas variáveis, optou quem é a cliente para poder dizer se vai trabalhar em um salão ou se vai ter um salão, é a hora de fazer a venda acontecer. Por quê? A venda, ao contrário do que muitos pensam, ela não cai do céu. Ela é uma coisa que pode cair do céu também, porque às vezes tu simplesmente está no salão sentadinha lá e daqui a pouco chega o cliente pedindo já para fazer algum serviço. Mas quando isso não acontece, ou não acontece na frequência que a gente deseja, a gente precisa fazer ela acontecer. Vou dizer o que acontece com um cabeleireiro iniciante. Vou ser muito honesta para explicar isso, porque se tu realmente tem o desejo de entrar nessa profissão, é isso que vai acontecer. Tá? E aí estão, como se diz, as cartas na mesa para te poder fazer essa opção o mais consciente possível. Quando a gente está iniciando e não tem clientela ainda, existe uma técnica que eu mesma apliquei, não aplico mais hoje, porque hoje não faz sentido para mim, porque mesmo que eu nem consigo aumentar mais o número de clientes que eu tenho já tenho muita clientela, né? Senão não dou conta de atender, principalmente agora mais envolvida com essa questão da internet, que eu tô começando, né? E aí, a técnica é a seguinte: a gente faz a venda sem que a cliente perceba que ela vai comprar, mas ao mesmo tempo colocando ela numa situação aonde ela vai fechar a venda. Vou me explicar melhor. Quando eu comecei nessa profissão, e é o que eu aconselho a todo iniciante, a gente abordava pessoas que estavam passando na rua e oferecia uma escova de cortesia. Calma, deixa eu me explicar bem. Eu ofereci uma escova de cortesia para a pessoa, mas a nossa intenção, diferente de que talvez alguém tenha pensado, não era trabalhar sem receber, trabalhar de graça ou qualquer coisa nesse sentido. A nossa intenção nessa cortesia era justamente fechar uma venda maior ainda, que justificasse a nossa cortesia e fizesse que a nossa cortesia se tornasse lucrativa. Então, como é que a gente fazia essa situação?
a pessoa estava passando na rua, normalmente um pouquinho distante, meados de 1 quadra de distância da onde fica o salão, e abordava perguntando se a pessoa já conhecia o salão, se, né, já conhecia algum serviço. E aí normalmente, né, quando o cliente dizia que não, a gente dizia, então tu tem uma cortesia com nós, que é uma escova, vai ser realmente 100% gratuito, não precisa se preocupar, tu não tem nenhum compromisso, e assim por diante. Muitas pessoas ficavam contentes, se interessavam, ficavam curiosas e iam fazer. Às vezes a gente fazia essa cortesia imediatamente, às vezes a gente agendava para fazer essa cortesia, conforme cada caso. Aí, quando a cliente chegava para fazer a dita da cortesia, a gente fazia aquele trabalho como se fosse o melhor trabalho da vida. Porque uma coisa que a gente tem que ter clareza é que aquilo que a gente faz sem esperar nada em troca, e aí eu estou me referindo às cortesias, esse trabalho é o que tem que fazer gerar na pessoa a sensação de pá, é essa que vai se tornar, ou é esse que vai se tornar o meu cabeleireiro daqui para frente. Porque se tu fizer uma cortesia, porque fizer de qualquer forma, fizer sem qualidade, por causa que tu tá com intenção de que a cliente, já que a cliente não vai pagar mesmo, nem perde o tempo. Não precisa fazer. Não faz. Só faz se for realmente para fazer bem feito. Porque senão é um desperdício de energia, um desperdício de tempo para ti, para ela. Ainda a cliente vai, mesmo não pagando, ela vai sair e vai falar mal. Tá? Então, faz bem feito. E faz um atendimento, daquele atendimento assim que tu gostaria de receber. Conversa, seja agradável, sabe? Oferece um cafezinho, faz o teu melhor no cabelo e na medida que tu tá trabalhando, que tu tá fazendo esse atendimento, não fala em cobrar, em dinheiro, em nada disso. Quando tu terminar e a cliente estiver pronta e ela gostar e se sentir bem com o resultado daquele teu serviço, aí sim é a hora de conversar com ela sobre os pacotes. Os pacotes de escova. A gente fazia da seguinte maneira: depois da cliente pronta, contente, a gente deixava muito claro, olha, tu não tem nenhum compromisso, tá? Isso realmente foi uma cortesia para te conhecer o nosso trabalho, mas existe aqui um sistema de trabalho que a gente faz os pacotes de escova. Esses pacotes, quando a escova ela tem um valor individual, custa tanto. Nos pacotes, que normalmente a gente faz pacotes com 3, custa um valor que sai menor, né? Que tem um desconto por serem 3. E oferece para a pessoa, mas não com aquelas poucas palavras, de uma maneira já aí induzindo ela a fechar. O que acontece? Se ela realmente gostou do serviço, intuitivamente há na cliente um desejo de recompensar. Isso é uma coisa que acontece naturalmente com todos nós. Se alguém te dá um beijo, a tua tendência é dar um beijo. Se alguém te dá um tapa, a tua tendência é dar um tapa. Tá? Essa sensação de dever com o outro que nos fez uma coisa boa, ela é uma coisa que está na natureza. E a gente pode se utilizar disso de maneira correta. Porque, por exemplo, assim, se também o cliente não quiser fechar nada, só ficar com aquela cortesia que ele ganhou, a cliente, melhor dizendo, né? E parar por ali, também qual é o problema? Porque se tu é iniciante, tu precisa praticar, não é verdade? Porque é a prática que vai levar ao teu serviço se desenvolver, ficar rápido, ficar melhor.
né? Tu mata dois coelhos com uma cajadada só, como se diz por aqui. E, ao mesmo tempo, dessas clientes que fizeram a cortesia e não fecharam, se o serviço ficou bom, elas tendem a recomendar para outras pessoas. E isso acaba virando uma bola de neve. E aí acontece muito o seguinte, tu tá lá trabalhando, mesmo que sejam em volta das cortesias, que são cortesias pensadas estrategicamente para vender. Tu tá fazendo o serviço, só que quem tá passando na rua tá vendo sempre o salão cheio, sempre tu atendendo. Pô, a pessoa chegou ontem no mercado, mas eu passo ali, tô atendendo. Passo lá de novo, ela tá atendendo. E ao mesmo tempo aquele boca a boca se divulgando, porque as pessoas gostam de ganhar. O que vai acontecer? Naturalmente, ali vai se formar a tua primeira clientela, a clientela base, que depois que essa clientela base, que é a clientela que já traz o sustento, se formar, tu não precisa mais fazer essa parte de cortesia. A não ser que tu queira, né? A não ser que, por exemplo, pegue alguma fase que tu queira, agora eu vou dar uma crescida na clientela, tu volta a fazer. Se não, tu segue, aquilo se torna só a tua estratégia de entrada no mercado. Tá? Então, assim, a gente não pode ter preconceito. Se tu disser assim, não, mas eu trabalhar sem receber, não. Aí eu te pergunto, tu conhece alguma profissão que no começo a pessoa não trabalhou sem receber? Porque se a pessoa vai trabalhar em qualquer setor, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo qualquer, assim, primeiro que me ocorreu. Uma pessoa que vai ser mecânico de automóveis, ela pode até começar trabalhando começar já recebendo, começar como um auxiliar. Mas muito do que ela vai fazer, ela vai ter que fazer coisas que não são da alçada de um auxiliar, se ela quiser realmente se desenvolver naquela profissão. Olha quanto em outras profissões tradicionais, por exemplo, como enfermagem. Eu tenho amigas que são enfermeiras, o enfermeiro ele precisa fazer eu não sei quantos meses de estágio para depois conseguir trabalhar, até inclusive por lei. E outra, algumas profissões, os estágios inclusive são pagos pelos futuros trabalhadores daquela profissão. Então, assim, gente, as coisas não caem do céu. Por isso que eu disse que ia ser muito honesta em falar sobre isso, porque não é minha intenção pintar a profissão como um mar de rosas que tudo cai do céu. Não é isso. Agora, é um primeiro momento, funciona fazer isso, e depois que engrena, ela é uma profissão muito lucrativa dentro de um contexto de investimento de valores, investimento de tempo, tá? E mesmo de energia. É relativamente fácil de entrar nessa profissão de cabeleireiro em comparação a tantas outras. Ainda tem muito mais do que isso que a gente podia explorar sobre quero me tornar um cabeleireiro e como faço. Mas agora o vídeo já ficou meio longo e a gente continua essa conversa ainda em outras ocasiões. Muito obrigada por você ter assistido. Se você gostou, me segue por aqui. Deixa um like, tá? Essas coisas ajudam. Muito obrigada. Até a próxima.